Pessoal, há várias maneiras de definir uma reta. Na realidade, a reta acaba sendo solução de vários problemas de otimização bem úteis. Veja um clássico. Considere o conjunto de todos os caminhos que podem ser realizados para ir do ponto P até o ponto Q no plano. Como a gente pode ver, são várias as possibilidades. Você consegue imaginar qual dentre esses vários caminhos é aquele que tem o menor tamanho? Não é que a reta? Você conseguiria imaginar qual seria a solução para esse problema, mas para dois pontos em uma esfera no lugar do plano? Não é uma reta, né? Observe a reta amarela. Vamos procurar definir essa reta em termos de coordenadas no plano. Apesar da definição da reta como o menor caminho entre dois pontos ser elegante, acaba não nos ajudando tanto nessa tarefa. Vamos considerar o ponto P, x0, y0 e o ponto Q, x1, y1 na reta. Perceba que a reta amarela, a reta horizontal passando por P e a reta vertical passando por Q formam um triângulo. O ângulo em rosa entre a linha horizontal e a linha amarela é θ. Agora observe que a reta amarela, o eixo x e a reta vertical passando por Q também formam um triângulo. Já que o ângulo em Q e o ângulo de 90 graus são iguais para os dois triângulos, e lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano dá sempre 180 graus, o ângulo que sobra também tem que ser o mesmo, né? θ. Agora vamos supor um ponto xy na reta amarela. O tamanho do segmento branco tracejado é y menos y0. O tamanho do segmento que vai de P até a projeção do ponto xy na linha azul tracejada é x menos x0. Agora veja o triângulo retângulo tendo como hipotenusa o segmento PQ, o cateto vertical de tamanho y1 menos y0, o cateto horizontal de tamanho x1 menos x0. Como o ângulo θ é igual para esses dois triângulos retângulos, temos que y menos y0 sobre x menos x0 é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Em seguida, não tendo escolhido precisamente x igual a x0, a gente pode multiplicar ambos os lados por x menos x0. O termo y1 menos y0 sobre x1 menos x0 fica sendo uma constante, que a gente vai dar o nome de a. A constante a é justamente a tangente do ângulo θ, correspondendo à razão do tamanho do cateto vertical pelo horizontal. Por isso mesmo, vamos dar o nome de coeficiente angular da reta a essa constante, certo? O y0 pode ir para o outro lado. Multiplicando a, ficamos com y igual a ax mais y0 menos ax0. Sendo que x igual a y0 menos ax0 também é uma constante. E a gente dá o nome de b, o coeficiente linear da reta. Ela indica em que valor de y a reta intersecta as ordenadas. Para notar isso, basta substituir x igual a 0 em y igual a ax mais y0 menos ax0. Y igual a y0 menos ax0 é a única coisa que sobra, tá? Finalmente, perceba que a equação da reta tem a forma y igual a x mais b, assumindo que a gente consiga pegar x0 diferente de x1. Será que você já imagina o que não conseguir pegar significa geometricamente? Tá, vamos considerar agora dois casos. Primeiro, quando a igual a 0 e em seguida, quando a é diferente de 0. Então, quando a igual a 0, y é simplesmente b, não importa o x. Isso faz da função uma reta horizontal. Muito embora seu domínio seja toda a reta real, a imagem é um conjunto contendo um único elemento solitário, o b justamente. E em caso a diferente de 0, vamos ter uma reta obrigatoriamente inclinada, já que se ela fosse horizontal, teria apenas um valor, o que seria inviável com a diferente de 0, certo? Veja, como y igual a x mais b, para x igual a 1, teríamos o valor y igual a mais b. E para x igual a 2, teríamos o valor y igual a 2a mais b. Obrigando esses y a serem iguais, ficaríamos com a mais b igual a 2a mais b. Isso obrigaria a ser 0, contradizendo justamente o fato de a ser diferente de 0. Podemos ver que a imagem corresponde a todos os reais, já que um determinado k, se ele for solicitado nos reais, y igual a x mais b consegue gerá-lo, tá? Basta fazer x igual a k menos b dividido por a. Tudo isso dividido por a. Como a é diferente de 0, sempre vai dar para fazer, certo? Agora veja a função f de x igual a x mais b. Se a é igual a 0, f claramente não é injetora. Basta pegar 1 e 2, que aí a gente tem 1 diferente de 2 e f de 1 igual a f de 2, que é igual a b. Evidentemente, também não é bijetora, já que não é injetora, e portanto não tem inversa. Se a é diferente de 0, a gente pode fazer um pouco de álgebra para ver que f tem inversa. A gente consegue encontrar um x para cada fx dado, certo? Naturalmente, ela é injetora também, já que é bijetora, pelo fato de ter a inversa. E essa inversa fica sendo f de menos 1 de y igual a y menos b, tudo isso sobre a.
No exemplo, f de x igual a 3x mais 5, substituindo na fórmula, encontramos f menos 1 de y igual a y menos 5 sobre 3, certo? Agora veja, aplicando a inversa na original, ficamos com f de f menos 1 de y igual a 3 vezes o que a gente encontrou, y menos 5 sobre 3, mais 5, que é igual a y menos 5 mais 5, que é igual ao próprio y, ou seja, a identidade, certo? f de f menos 1 de y é igual a y. Agora, vamos considerar que temos duas funções desse tipo. f de x é igual a a1x mais b1 e f de x igual a 2x mais b2. Nesse caso, f1 bola f2 de x é igual a 1 vezes a2x mais b2 mais b1, certo? Que dá a1 vezes a2x mais a1 b2 mais b1. Mas tanto a1, a2 e a1, b2 mais b1 são constantes, ou seja, encontramos novamente uma função do tipo reta. O que a primeira constante nos diz? Que basta uma das duas funções ser uma reta horizontal para a composta também ser. Vamos analisar qual a influência da constante a em y igual a x mais b. Sabemos que a é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Nesse caso, se a é maior que zero, a tangente é positiva. Para ângulos que em todos os casos só podem estar entre 0 e 180 graus, isso significa que as retas com tangente positiva equivalem a pegar θ entre 0 e 90 graus, ou seja, ângulos agudos, certo? A gente diz que a inclinação é positiva. Veja uma série de retas com coeficientes angulares positivos, ou seja, com a tangente do ângulo formado com o eixo x positiva. Agora vamos analisar o caso de A negativo. Assim, a tangente é negativa, certo? No contexto de ângulos entre 0 e 180 graus, para a tangente ser negativa, vamos ter ângulos entre 90 e 180 graus. E a gente diz que a inclinação é negativa. Veja agora uma série de retas com coeficientes angulares negativos, ou seja, com a tangente do ângulo formado com o eixo x negativa. Agora observe essas retas desenhadas formando ângulos cada vez menores com o eixo x. Quanto mais próximo do ângulo de 90 graus, maior o coeficiente angular, ou seja, maior o valor da constante a. Quanto mais próximo do ângulo de 0 graus, mais próximo de uma reta horizontal, o que significa mais próximo de coeficiente angular nulo. Essa reta meio curva aí pretende ilustrar uma reta ainda mais próxima da horizontal. Mas veja bem essa outra reta amarela. Esta sim ilustra relativamente bem uma reta com coeficiente angular nulo, que no caso seria uma reta horizontal. Se o coeficiente angular é nulo, y igual a x mais b equivale a y igual a b, puro e simplesmente, ou seja, y é uma constante. Finalmente, a reta em vermelho não é uma função. Equações do tipo y igual a x mais b têm essa limitação de representar retas verticais. Agora suponha que nos é dado um ponto P pertencente à reta e um certo coeficiente angular m. Como encontrar a equação da reta? Se nos for dado um ângulo θ que a reta deve fazer com o eixo x, basta fazer m igual a tangente de θ, que os problemas se equivalem. Então, a gente já pode dizer diretamente que y é igual a mx mais b, já que m deve ser o coeficiente angular. O trabalho que nos resta é encontrar o coeficiente linear. O ponto P igual a x0 e y0 já nos diz que a reta deve passar por ele, certo? Ou seja, y0 é igual a mx0 mais b. E agora é só fazer b igual a y0 menos mx0 para encontrar o valor de b, que era o que faltava. Ficamos com a reta y igual a mx mais y0 menos mx0. Observe essas duas retas que fazem o mesmo ângulo com o eixo x, ou seja, retas paralelas. O que elas têm em comum? Como o coeficiente angular só depende desse ângulo, ambas as retas terão o mesmo coeficiente angular. Como não são retas idênticas, a expressão de suas funções devem ser diferentes. A única oportunidade nesse caso delas serem diferentes é o coeficiente linear de cada um sendo diferente. Isso caracteriza retas paralelas. Se ambos os coeficientes angulares e lineares forem iguais, a expressão é idêntica e a figura no plano cartesiano também devem ser. Seria o caso das retas coincidentes. Dada uma reta y igual a x mais b, qual seria o coeficiente angular m' da reta perpendicular? Já que sabemos que retas paralelas preservam o coeficiente angular, vamos procurar encontrar o coeficiente angular da reta perpendicular à reta branca, que passa pelo eixo x, exatamente onde a reta branca passa. Além disso, vamos considerar que o ângulo que a reta branca faz com o eixo x é agudo. Não se perde generalidade assumindo isso. Por quê? Tentar responder? Vai uma dica, tangente de x mais π sobre 2 é igual a tangente de x menos π sobre 2. Aqui os valores estão irradiando.
Quem estiver com um pouco de dificuldade, o próximo módulo vai ser trigonometria. A gente vai ver isso com mais cuidado, certo? Mas um radiano é 180 sobre π. Então, voltando, o coeficiente angular que procuramos é a tangente do ângulo θ mais π sobre 2. Tangente de π sobre 2 mais θ é igual a seno de π sobre 2 mais θ sobre cosseno de π sobre 2 mais θ, que é igual a seno de π sobre 2 vezes cosseno de θ, mais seno de θ vezes cosseno de π sobre 2, tudo isso dividido por cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de θ, menos seno de θ vezes seno de π sobre 2. Levando em consideração que cosseno de π sobre 2 é igual a 0 e seno de π sobre 2 é igual a 1, ficamos com m' é igual a cosseno de θ sobre menos seno de θ, que é igual a menos 1 sobre tangente de θ, que finalmente é menos 1 sobre m. Preste atenção no que essa equação revela para a gente. Para isso funcionar, m tem que ser diferente de zero, ou seja, a reta branca não pode ser horizontal. Mas isso é normal, já que, sendo horizontal, a reta perpendicular seria vertical, e esse modelo de fx igual a x mais b não consegue representar retas verticais, tá? É isso, pessoal. Foram alguns pequenos tópicos de reta que vão ser importantes ao longo da disciplina. Espero que vocês passem bem e até a próxima!